versículos 34 até o versículo 40. Mateus 22, de 34 a 40, diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Trago esse texto como momento de confessarmos os nossos pecados ao Senhor. E eu digo isso porque, infelizmente, meus irmãos, nós vivemos em uma sociedade que muitas vezes nos falta amor pelo próximo. Nos falta amar como nós somos chamados para amar. Nos falta olhar para o próximo com um olhar de compaixão, com um olhar de piedade, assim como Cristo nos olhou quando nós éramos pecadores imundos e mesmo assim Ele se entregou por nós. Então que Deus nos ajude a cumprirmos os dois grandes mandamentos. Amarás o nosso Deus. E amando a Deus, nós poderemos amar as outras pessoas como nós amamos a nós mesmos. E é interessante que nesse texto nós temos a medida do amor. Não é qualquer amor, não é um amor superficial. É como nós amamos a nós mesmos. Isso é uma coisa que nós fazemos muito bem. Nós amamos a nós mesmos com maestria. Então, nesse momento eu convido a nossa irmã Mirella a fazer uma oração de confissão de pecados, confessando os nossos pecados ao Senhor. Amém. Ainda partindo agora para o nosso momento de louvor, peço que os irmãos abram aí as vossas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo de número 148, Salmo 148. E eu vou convidar os irmãos para que façamos uma leitura alternada. Então, eu lerei os versículos ímpares, eu peço que os irmãos me respondam com os versículos pares. Salmo 148. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros.
reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Aleluia. É isso que nós iremos fazer, juntamente com os nossos irmãos. Iremos louvar o nome do Senhor, porque só o nome dele é excelso. Então eu convido aqui o nosso dueto sinodal, que vai nos conduzir em louvor ao nome do nosso Deus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é
entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor
e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. A igreja pode se sentar. Amém, glória a Deus. Que dueto maravilhoso, então. Já podem chamar para cantar na igreja de vocês. Reverendo Mauro e Geórgia estão disponíveis, a agenda é disponível. Convidar aqui à frente Reverendo Gessner. Ó, tem torcida pro Gessner, hein? Que nos trará a mensagem da parte dessa noite. Pedir para o Rodrigo fazer uma oração pela vida do pastor. Som, agora sim. Boa noite, graça e paz. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Já peço que você não ligue para o número de pessoas, tá? Eu até prefiro quando tem menos, assim, um grupo mais contido. E não leve isso como a nossa sociedade leva. Porque às vezes o evento foi horrível. E aí a pessoa pergunta para você, como é que foi? E você responde, estava cheio, estava lotado, mas foi péssimo. Mas você fala que estava cheio, então foi algo bom. E às vezes foi algo maravilhoso, como eu espero que seja, não por mim que está aqui, mas pela nossa interação.
e como teve poucas pessoas, você fala, ah, foi pouca gente. Não, meus irmãos. A nossa interação é que vai fazer com que seja bom ou ruim. E como é uma palestra, eu vou conversar com vocês. No sermão, eu não gosto de conversar com ninguém. No sermão, quando eu estou lá na minha igreja, a pessoa que fez uhul é da minha igreja. Então, por isso que vocês já sabem quem é e ganhou algum ponto comigo, tá? Já passou de ano. Então, no sermão, não tem essa interação. O pastor fala, os irmãos assistem, não dormem, ficam atentos. Hoje é uma palestra, então eu quero conversar com vocês. Não vai ser um texto expositivo, mas uma conversa sobre liderança. Porque não adianta nada eu chegar e jogar mais um texto sobre liderança com vocês, se vocês não pensarem como que liderança é tratado na nossa sociedade. Então, vou falar para vocês, sejam líderes como Cristo. Isso é excelente, seja líder como Cristo. Mas como? Como que a nossa sociedade verifica o projeto de liderança hoje em dia? Isso é essencial. E para começar, pode colocar o slide, eu quero aquecer vocês, para vocês perderem um pouco a vergonha. Fala para mim alguém que vem na sua cabeça o nome de um líder. E não pode ser Jesus, não pode ser Paulo, não pode ser ninguém da Bíblia, tá? Então vamos lá, fala para mim um grande líder. Quem veio na sua cabeça aí? Reverendo Enos, conheci Reverendo Enos, Enos pai. Outro líder. Pablo, o Pablo do Pelpe? Nossa, como vocês estão assim. Fala pessoas mortas, para de... Só serve pessoa morta, para você não puxar para ninguém a sardinha. Jonathan Edwards, olha, esse é crente, hein? Quem mais? Hitler. Não, não é mentira. E eu vou explicar por que não é mentira. Eu ia falar exatamente esse nome. Uma vez, eu, na idade desse jovem querubim aqui, estava simplesmente num culto e me perguntaram, fala para mim quem você acha o maior líder. Eu falei Hitler. E a maioria fez como vocês, me amaldiçoou. Só que a palavra liderança, ela é algo amoral. O Hitler foi um excelente líder. Ele conseguiu com que uma nação fizesse atrocidades com pessoas de diversas outras etnias e simplesmente mudou, revolucionou a história. Então, se ele não foi um bom líder, quem foi? Nós temos outros que também foram ótimos líderes. Stalin foi. Nós temos um líder agora na Coreia do Norte. As pessoas lá acham que ele é maravilhoso. Então, ser líder não é ser algo bom. Não é ser igual a Jesus. A liderança é quando você consegue fazer com que as pessoas te sigam para um propósito. E esse propósito, infelizmente, nem sempre ele é o melhor. Às vezes, esse propósito de liderança é um propósito de uma raça ariana, como Hitler, ou outros supostos governadores que, na verdade, são ditadores. Então, já tira isso da ideia. Liderança, a palavra liderança, ela não tem um significado cristianizado. Quando a gente está falando de liderança na nossa sociedade, pode ser para o bem e pode ser para o mal. Então, o que você vai ver hoje nessa palestra? Passa aí para mim. Para você já saber se eu estou no começo, no meio, no fim. Pode passar já. A liderança na pós-modernidade, depois a liderança para os cristãos de todas as épocas e algumas aplicações. Está vendo que a palestra é simples? Não é algo muito complexo, não vou ficar aqui até meia-noite. A gente vai verificar, então, como que a liderança na pós-modernidade, que é algo que eu acho que nós estamos vivendo, eu concordo com Bauman, pós-modernidade, modernidade líquida. Depois nós vamos ver o que a Bíblia diz em contraponto com a sociedade e a gente faz algumas aplicações, desde lideranças como aqueles que querem ser pastor, como lideranças também dentro de casa, dentro da no seu microesfera até macroesfera. E como que é liderança? Gente, a câmera está gravando ou não? Está gravando, então não posso me mover, né? Assim, ele fez assim. Tipo, não posso. Espaço do banco. Tá, então vamos lá. O espaço do banco eu posso me mover aqui para falar com vocês. Não adiantou nada. Antes, como que você era um líder? Antes que eu digo, eu estou colocando aqui
1940 para trás. Um grande líder era alguém que ele inspirava as pessoas. Ou seja, você olhava para a pessoa, ela tinha algo que você almejava para si. Então, como você não tinha aquela qualidade, aquela pessoa liderava um grupo porque todos queriam ser parecidos com aquela pessoa. Nós temos na década de 90, e isso é um pouco até mais recente, diversos filmes nos Estados Unidos onde existem os adolescentes e dentro dos adolescentes existe aquela mulher, geralmente, que ela manda no outro grupo. Já assistiram Meninas Malvadas lá? Tá lá alguém que manda no grupo e as outras obedecem cegamente. Por quê? Porque elas querem ser iguais àquela pessoa que está ali. Então a liderança, ela vem de um conceito onde você olha para alguém, você admira aquela pessoa, você quer ser como aquela pessoa e ela consegue fazer então que você caminhe. E muitas vezes cegamente. Muitas vezes o líder vai falar coisas absurdas, mas você sabe que se você desafiar aquele líder e ele simplesmente não mais gostar de você, você é abandonado, você sai do bando, você não pode mais participar daquele grupinho, então você está completamente fora. Então você já vivencia a liderança desde o colégio. Quem aqui foi líder no seu colégio? Ixi, só teve um aqui, ó. Um ou dois. Você foi líder no colégio? Você é quieto? Líderes no colégio. Não foi, né? A namorada dele fala assim, não. Geralmente são pessoas mais extrovertidas, pessoas que conseguem se comunicar mais, então ela consegue angariar mais recursos ali para fazer a sua liderança. Só que, até um tempo atrás, a liderança era feita por algo que você almejava. Então, a menina mais linda do colégio, você queria ser amiga dela, porque aí você também seria uma das mais belas ali no meio. Você faria parte, mesmo que não fosse tão bela, você faria parte daquele grupo, estaria ali. O grupo, por exemplo, na escola, o grupo dos legais. Sempre tinha o grupo dos legais. Eu não fazia parte desse grupo. O grupo dos nerds, o grupo... Nós somos seres que queremos fazer parte desses grupos e o grupo sempre tem uma liderança que a gente sempre almeja seguir. Só que em 1936, passa aí para mim, por favor. Pode passar de novo. Em 1936, houve um livro que se chama, deixa eu até pegar aqui para falar direitinho o nome dele, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro ele começa a mudar um pouco o nosso olhar sobre liderança, porque na verdade ele está mudando a nossa sociedade como nós pensamos. Porque até então você gosta de alguém, você quer ser igual a essa pessoa, porque você vê algo nela que é algo bom. Então um atleta que você gosta, na verdade ele é alguém muito bom naquilo que ele faz, então você almeja ser como ele. Só que esse livro ele vai mudar um pouco esse diagnóstico, porque ele fala o seguinte, essas pessoas que são seguidas, essas pessoas que têm muitos amigos, essas pessoas que são muito influentes, na verdade, elas possuem técnicas. E essas técnicas, você também, que é um derrotado, você pode aprender essas técnicas e aprendendo essas técnicas, você vai influenciar pessoas, você vai fazer amigos e tudo aquilo que a pessoa que você almeja tem, você também pode ter de uma forma mais fácil. Porque aquela pessoa, ela é excelente no futebol. Aquela pessoa é muito linda. Aquela pessoa é um líder nato e você não é. Mas você pode se tornar alguém como aquela pessoa se você fizer algumas técnicas. E o problema é que a nossa sociedade acreditou que para você liderar não precisa mais ter valor. Para você liderar você precisa ter apenas técnicas. Então esse livro vai ensinar que quando você for conversar com alguém, você deve decorar o nome da pessoa, que é algo difícil. Por isso que você usa irmão na igreja. Ô irmão, tudo bom? Você não tem a mínima ideia quem é a pessoa. Mas ele fala, decore o nome da pessoa. Então a pessoa, você viu a pessoa uma vez, você já chega, tudo bom, Jéssica? A pessoa, nossa, decorou meu nome. Outra técnica, preste atenção na conversa e faça perguntas significativas. Não importa se a conversa é horrível, se a pessoa está falando lá, então, porque... Aí você fica, sério? Não acredito. Sua mãe falou para você comer isso? Sua mãe deve ser alguém maravilhoso. E aí você vai usando essas técnicas, porque segundo o autor, se você usar um número certo de técnicas, as pessoas ao seu redor vão começar a olhar para vocês e falar, olha aí um líder.
Olha aí alguém que faz amigos, que influencia as pessoas, e você vai se tornar tão famoso quanto alguém das celebridades, alguém muito bom. Sabe qual que é o problema disso? Vocês acham que isso é verdade ou é mentira? Você acha que dá certo? Ou até qual ponto? Tem um irmão ali que falou mais ou menos. Por que você acha que dá mais ou menos? Também não é 100%. Mas por que não é 100%? Você acha que se eu seguir, se eu chegar e decorar, qual é o seu nome? Isso. Gabriel, viu? Decorei seu nome, Gabriel. Quer contar uma história? Não precisa. Gabriel, você, se eu usar as técnicas, você vai começar a me seguir? Se eu... Não importa, porque o livro está falando assim, influenciar pessoas, não importa. Se você é um zero à esquerda, você vai influenciar as pessoas a serem seus amigos e te seguirem. Essa premissa, a gente pensa o seguinte, uma premissa mentirosa, porque às vezes a pessoa não é nada, não é ninguém, assim, ela vai conversar comigo e eu não vou dar interesse para ela. O problema é que esse argumento começou a piorar. Nós estamos falando de 1936. De repente surgiu um estilo de livro, que é um estilo de livro baseado nesse pressuposto, chamado autoajuda. E a autoajuda fez coisas muito piores do que influenciar pessoas e fazer amigos. Porque a autoajuda começou a pegar pessoas que não têm um valor... Deixa eu refazer a minha frase. Você tem valor em Cristo, tá? Ah, que lindo. Se você é cristão, você tem valor em Cristo. Quando eu falo um valor, você não tem algo para mostrar. Você não tem algo para que a pessoa possa admirar e falar assim, eu quero seguir aquela pessoa. Só que a autoajuda vai falar para vocês que existem técnicas que você pode utilizar e mesmo que você não tenha nada com que dar para essas pessoas, elas vão começar a te admirar. Um exemplo disso é o livro chamado O Segredo. Já viram? Eu vou contar para você qual é o segredo do segredo. É muito difícil. A autora diz que se você começar a pensar, simplesmente pensar, em algo que você quer, e você quer muito, o mundo começa a mexer os seus pauzinhos para realizar a sua vontade. Então o segredo é, pensamento positivo faz com que o seu redor vá se adequando a seu favor. E você que está olhando para mim e falando assim, que absurdo, a nossa sociedade pós-moderna comprou muitos desses livros. Se você, então, a autora diz assim, tudo o que você quer, basta pensar e o mundo trará para você. Agora, você chega na sua casa hoje e pensa que você é rico. Pensa que você vai receber um Pix de 10 mil hoje na sua conta. A chance disso acontecer é mínima. Mínima, ainda mais de 10 mil. Mínima. Ou seja, o seu pensamento ele não tem o poder de mover o mundo ao seu redor. Se você pegar a autora, jogar ela de um precipício e falar para ela, voa, o pensamento dela não faz com que crie asas e ela começa agora a voar. O pensamento dela não pode gerar nada no mundo real a não ser as suas próprias loucuras. O pensamento positivo não tem o poder de fazer com que você seja um líder, com que você seja alguém que possa influenciar as pessoas. Mas nós, infelizmente, achamos isso. Nós achamos tanto isso que hoje você vai numa livraria, eu não sei se alguém vai em livraria hoje em dia, a não ser eu e mais algumas pessoas estranhas, como a Jorge, o Lucas, alguém que levantou a mão agora, que ficou encorajado ali. Mas quando você vai na Amazon, por exemplo, comprar um livro, pega os mais vendidos, eles estão na fila de autoajuda, categoria de autoajuda. E a autoajuda vai falar para você o seguinte, trabalhe 4 horas só e seja milionário. É coisa fácil. Como que é fácil? É só você ler. E tem 10 mil pessoas que já leram e continuam pobres, pegando o trem normal na vida delas. Mas está dizendo lá que lá tem o segredo. E a gente parou de acreditar que para você ter valor, para que você possa influenciar pessoas, para que você possa liderar pessoas, você precisa primeiro ter as qualidades necessárias para isso. Você precisa ser para então liderar alguém. Nós tiramos isso do nosso contexto. E agora basta você seguir as técnicas corretas e você será alguém admirável. Qual é o problema disso? É mentira. Se você acreditou isso e você achava que você não é pós-moderno, sinto lhe dizer, chegou o diagnóstico hoje para você. Você é pós-moderno e não sabia.
nós somos enganados, e muito bem enganados. Até porque hoje em dia nós somos tão enganados que muitas pessoas dizem para você o seguinte: você quer ter sucesso no Instagram? Você quer que as pessoas te sigam? Poste 3 reels, faça 10 stories e curta 10 mil fotos das pessoas e em 6 meses você será famoso. Você faz tudo isso e continua um Zé Ninguém. Continua algo que não deu certo. Por quê? Porque você ainda acredita que para influenciar as pessoas, para ser líder, você precisa de técnica. E a técnica, ela infelizmente não vai levar a gente para lugar nenhum. Não adianta você... E é só você olhar, por exemplo, que muitos dos perfis que ensinam ganhem 10 mil seguidores em 6 meses, em 2 meses. Quando você entra no perfil dessa pessoa, tem 300 seguidores. Se ela soubesse o segredo, ela teria um perfil com 10 mil, mas nem isso a gente acredita. E a gente começa então a fazer o seguinte: para que nós sejamos relevantes, para que a nossa igreja seja relevante, vamos começar para tudo. Em vez de fazer estudo bíblico sério, para nossa sinodal, para que fazer QG Pocket? É só fazer 10 reels, é só postar várias coisas, que aí nós seremos relevantes no mundo. E isso não é verdade. Isso tem enganado o nosso coração, o coração dos nossos jovens, e por isso que a gente vê uma rede social lotada de coisas inúteis, que nós postamos diariamente, achando que aquilo vai fazer bem para as pessoas. Um exemplo disso, vamos começar a pensar aqui, me ajuda. Por que me ajuda? Porque quando eu adiciono vocês na minha rede social, eu sigo vocês. Então assim, vocês me seguem, aí eu faço aquilo que fazia nos anos 90, me segue que eu te sigo. Aí eu te sigo de volta. E depois de 3 minutos eu me arrependo de seguir vocês, porque não dá. O que vocês têm visto na internet dos seus amigos? Quais são os posts mais relevantes que vocês têm visto? Ele já te entrega, assim, tipo assim, ele não vai falar de alguém que não está aqui. Ele já fala de você, já para menosprezar. Para de seguir ele, pô. Vamos aí. Antes e depois dos 5 anos. Agora essa é a moda. Eu vou postar o meu antes e depois dos 5 anos. O que mais? Política. A política fez algo assim... Há 5 anos atrás, a política dividiu as pessoas em 2 partidos, polarizou, e aí a briga foi... Quem era do partido A era burro, quem era do partido B também, e aí ficava para ver quem era mais quem. Ou seja, para vocês verem o seguinte... Nós estamos numa geração que, infelizmente, não estou chamando vocês, eu estou chamando eu também, uma geração fútil, que compartilha coisas fúteis, que não interessa para ninguém, mas as redes sociais dão uma arma para a gente, porque ela finge que a gente se interessa. Porque quando você posta lá um prato de comida que você acabou de fazer, isso é algo estranhíssimo em gerações do passado. Imagine só, antigamente para que uma pessoa soubesse aquilo que você é, aquilo que você faz, você teria que ser bom naquilo, você teria que se destacar, e aí a pessoa ia falar assim: você já viu, por exemplo, o pastor tocando? Muito bom. Você já viu a irmã cantando? Muito bom. Então assim, dá aquilo. Com as redes sociais todo mundo pode fingir que faz isso, mas antigamente a pessoa tinha que ser reconhecida no seu meio. Agora vamos fazer o seguinte teste. Como se fosse uma cidade do interior, onde tem a pracinha. Lembra da pracinha? Vocês já foram no interior, tem a pracinha, onde todo mundo se comunica. Você já imaginou você ir no meio da praça e gritar aquilo que você posta nos seus stories? Se teria sentido ou não? É vergonhoso, não é? De repente você vai no meio da praça e você fala: olha, me formei na faculdade. Todo mundo ia... Êêê! Aí alguém levanta, pintei a unha. Que bom. Comi arroz hoje. Você entende que a gente começou a trazer inutilidades para dentro das redes sociais. Então, se vocês estão aqui hoje esperando que eu dê uma fórmula mágica de vocês pegarem tudo aquilo que vocês estão postando, que eu estou postando, porque a crítica é para mim também, e a partir de hoje faça isso 10 vezes, faça 13 vezes, vocês vão ter mais seguidores. Essa é a palestra errada para vocês. Vocês já podem ir embora. Ah, que pena, o tio vai abrir a porta para você ir embora. Porque
isso não é liderar de acordo com a Bíblia, é liderar de acordo com a nossa sociedade. E a nossa sociedade está caminhando para um caminho perigoso, para um caminho ruim, aonde todas as pessoas são narcisistas. E elas não sabem disso. E quando nós não aplaudimos, como eu estou fazendo aqui de forma proposital com vocês, quando nós não aplaudimos os narcisos, as pessoas ficam extremamente irritadas porque os outros não gostam delas. Você pode ter visto isso numa foto sua. Você de repente posta uma foto, passa 1 hora, ninguém curte, você apaga. Parabéns, você tem um perigo muito grande dentro do seu coração. Porque você quer que as pessoas curtam. Às vezes você postou uma foto que não é tão boa, você tem vontade de apagar, mas está todo mundo curtindo. E aquilo te faz sentir bem. Você fica pensando, nossa, hoje eu estou bonita. Isso é tão ruim que hoje em dia, quando você posta uma foto, e eu já vi diversas meninas e até homens fazendo isso, nunca mais elas postam uma foto, falando com algumas de vocês aqui, meu Deus, nunca mais postam foto sem filtro. Porque falaram assim para mim, não, pastor, sem filtro eu não fico bonita. Então você prefere mentir. Aí quando a pessoa te encontra na realidade, o filtro não existe. Não tem óculos, não é Black Mirror, coloca um óculos que já com filtro para ver você. Ou seja, nós estamos fazendo com que os nossos narcisos, os nossos corações fiquem cada vez mais doentes. E a nossa sociedade está indo para um lugar ruim. Então, liderança, de acordo com a nossa sociedade, esquece. A palestra de hoje não é essa. A palestra de hoje é liderança segundo a Bíblia. E talvez você fique chateado, porque ser líder, de acordo com a Bíblia, não é ser influencer. Ser líder, de acordo com a Bíblia, não é as pessoas te adorarem, dar vários likes nas publicações que vocês fazem. Ser líder, de acordo com a Bíblia, é ser servo. E ser servo, a nossa sociedade não quer. É algo que você vai ter que lutar contra o seu próprio ego, é algo que você vai ter que lutar contra a pós-modernidade, mas em favor de fazer aquilo que Jesus Cristo quer que façamos. Por isso, pode passar o outro slide. Como que nós vemos a liderança para os cristãos? Não só de hoje, mas de todas as épocas. Abre sua Bíblia aí no próximo texto que ele vai colocar ali. Pode passar. Não precisa colocar o texto, tá? Pode deixar o slide só. Isso. Agora vocês vão ler para mim. Marcos 10, 42 a 45. Abre aí e cada um vai ler um para a gente discutir. Marcos 10, 42 a 45. Como que é a liderança, então, de acordo com o próprio Jesus Cristo? Primeira pessoa, lê para mim o 42. Pronto. Jesus, ele não é ingênuo na sua sabedoria. O que acontece? Qual é o contexto desse texto aqui? Os discípulos estão... Vamos voltar. Os discípulos, só de você ser discípulo de Jesus já é algo maravilhoso. Imagine só, 12 pessoas. Tudo bem que um deles era filho da perdição, mas era tudo planejado de acordo com o próprio plano de Deus para que isso acontecesse. E entre os 12, você ser um dos 12 já é algo maravilhoso. O seu nome será lembrado pelos séculos dos séculos. Nós falamos dos apóstolos. Alguns a gente não fala tanto, tipo Bartolomeu. Você sabe que Bartolomeu foi um dos 12, né? Mas vocês sabem, né? Ai, meu Deus do céu. Meu coração já vai... Então, ele foi. E aí você pega... Tem alguns nomes que são mais, assim, não tão famosos. Mesmo assim, eles estão ali perto de Jesus durante... o ministério de Jesus, aprendendo juntamente com Jesus. Só que de repente chega 2 apóstolos e tem uma ideia genial, genial. Eles falam assim, olha, quando Jesus morrer e ele for para o reino, para Nova Jerusalém, não sei se nem se eles pensavam na esquecido de Nova Jerusalém, mas eles pensam o seguinte, vamos fazer uma pergunta para ele. Porque assim, quando Jesus sentar na mesa, vai ter vários lugares. Vamos falar para ele deixar a gente ficar um de um lado, outro do outro. Porque assim, aí a gente vai ter um destaque. A gente vai ser influencer. Olha que maravilha. A gente vai chegar lá, todos os outros apóstolos vão olhar e quem está na Tiago e João lá, do lado de Jesus, sentado de boa. E eles têm a cara de pau de chegar para Jesus e falar assim, Jesus, quando você estiver lá assim, deixa a gente sentar do seu lado, para a gente ficar
em destaque perto de você? Jesus traz uma resposta diferente para eles. Esse texto está em outros sinóticos, mas eu trago aqui primeiro, depois eu trago a resposta também em um outro lugar. Então ele fala o seguinte para esses e para todos eles. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse o seguinte: vocês sabem que são considerados governadores, ou seja, Jesus não é ingênuo. Jesus fala assim: vocês sabem como que é considerado um líder hoje em dia. Vocês sabem o que a sociedade olha para um líder, como que deve ser um grande líder. A sociedade de Jesus, que não era pós-moderna, também sabia como era um líder e tinha os seus pré-requisitos. E Jesus diz: são considerados os povos, os que dominam e que são os maiorais e que exercem autoridade entre todos. Então Jesus fala: eu sei como que vocês estão pensando que é liderança. Vocês estão pensando que liderança é ser o maioral, é ser aquele que todo mundo admira, é ser aquele que todo mundo vai olhar e falar assim: nossa, esse homem, essa mulher é alguém que vale a pena ser admirado. E aí ele colocado num posto de liderança. Jesus faz um contraponto aqui. Lê para mim o versículo 43. Aqui Jesus dá um banho de água nos discípulos e na gente. Porque ele fala o seguinte: dentro do cristianismo, vamos colocar entre aspas, já atualizando o termo, não é assim que funciona. Vocês estão achando que ser líder aqui é ser o maioral. Se você quer ser o maioral, que você trabalhe então pelos outros. Isso é algo que a nossa sociedade discrimina. Porque o que a gente pensa sobre servo? Quando eu falo servo, o que vem na sua cabeça? Cabeça de brasileiro que passou por uma história difícil de colonização e tudo mais. O que vem na sua cabeça quando eu falo servo? Escravo. E o escravo, pra gente, não é um líder, ou é? Não é. O escravo é alguém que é o contrário de um líder. Escravo é alguém que faz a vontade de outra pessoa e nunca tem uma vontade. Escravo é alguém que ninguém quer seguir. Você já viu na história do Brasil alguém falando assim: nossa, queria tanto ser como esse escravo, apanhar, fazer todas essas coisas, trabalho forçado. Ninguém fez isso. Então, o escravo não é ninguém que gera admiração. Pelo contrário, na nossa cabeça, o servo, o escravo, ele gera o quê? É digno de pena. É digno de você olhar para ele e falar assim: coitado, não tem vontade própria, faz todas essas coisas e ninguém dá atenção para ele. Gente, isso aqui não é algo que a sociedade vai olhar e falar: olha que coisa linda, que líder maravilhoso, mas é algo que Jesus dizendo para nós: você quer ser o primeiro? Seja servo. Sirva os outros, e aí você vai ser o primeiro. E ele vai piorando a argumentação dele. Lê para mim o versículo 44. Só uma pessoa assim. E quem quiser ser o primeiro, que seja servo. Ou seja, a pessoa que chega e fala assim: eu quero ser o maior influencer da sinodal. O que isso significa se estiver falando de forma bíblica? É a pessoa que quer mais trabalhar. É a pessoa que quer mais servir ao próximo. E isso, para a nossa sociedade, não é um consenso, é algo pelo contrário. Se você se faz de servo, você não está gerando admiração, você está gerando ridicularização. E por final, no 45, Jesus dá o golpe final, se você ainda acha que liderança bíblica é o que a gente vê na pós-modernidade. Lê para mim o 45. Jesus diz o seguinte: se vocês estão achando ruins, saiba que eu, que sou apenas esse apenas é meu, entre aspas, Deus, eu vim para servir. Irmãos, pensa o seguinte, vamos colocar no nosso contexto. Vamos, como é palestra, a gente pode fazer isso. Vamos brisar um pouco, depois a gente volta para o que é sério. Imagine que você seja filho de um grande rei. Grande rei, não um dos pequenos, não um reizinho. Filho de um grande rei. De repente, você vai ser enviado para outro país. Vamos colocar lá o meu exemplo. Foi lá para Guiné-Bissau, foi lá para a África. Como que você chegaria lá? Pode falar a verdade. Não vem com
com toda a humildade, servindo a Deus, de coração grato pela oportunidade. Quem falou? Já tinha? Já tinha. Começou bem. Que mais? Pode abrir o coração. Eu sei que você é pecador. Eu sei que você está aqui querendo falar. Alguém abanando porque está calor. Guiné é pouco, 42 graus na sombra. Então, pouco calor. Que mais? O que você iria pedir, o mínimo assim, para você ficar naquele país? Comida. Qualquer comida? O que você ia pedir? É muito humilde, né? É muito humilde, assim. Ele é um servo. Arroz, feijão. A gente, sinceramente, com o nosso coração pecaminoso, sem ser tratado pela palavra de Deus, a gente chegaria em qualquer lugar e falando o seguinte: você sabe o que você está falando? Já é a primeira coisa que a gente fala. A não ser que você não saiba quem você é, nunca é digno fazer essa pergunta. Você sabe o que está falando? Porque eu não sei. Sabe o que está falando? Segundo, nós não aceitaríamos qualquer tratamento. Nós aceitaríamos um tratamento digno daquilo de quem você é. Então, se seu pai é milionário, você tem que ir de jatinho. Se você chegaria em Guiné-Bissau, as pessoas comendo todas juntas no mesmo prato, você ia falar: isso daí não é para mim, eu sou filho do rei, eu tenho que comer no meu prato e tem que ser o melhor. Aqui não tem caviar, busca. Aqui não tem o melhor, se vira, faça o melhor, porque eu estou pagando para ficar aqui. Irmãos, isso alguém que é pecador e que às vezes nem é tão rico assim. Vocês já devem ter estudado com pessoas que o pai ganhava R$1.000 a mais que o seu, e a pessoa já achava que estava num país das maravilhas. Você já deve ter ouvido de alguém, você sabe com quem você está falando, e a pessoa não era quase nada. Isso porque nós já não somos nada. Agora, se Jesus fizesse o estilo de liderança que os influencers da nossa geração mandam, se Jesus fizesse o estilo de liderança que muitas vezes é ensinado nas igrejas, como coaches e como outras coisas, quando ele chegasse, ele é o Filho de Deus. 100% homem, 100% Deus. Como que seria essa liderança? Jesus Cristo, ele veio e não tinha um hotel para receber ele. Quando ele nasce em um lugar onde nós colocamos como lindo e maravilhoso na nossa cantata de Natal. É lindo as crianças dentro de uma manjedoura com um carneirinho e aquele animalzinho, e todo mundo da igreja olha para aquilo e fala: que lugar lindo Jesus nasceu, o nosso rei. Irmão, você já foi no sítio? Você já foi aonde o lugar onde os animais dormem? Você queria ter seu parto lá? Você queria ter nascido lá? O Rei dos Reis nasceu lá. Além disso, ele teve que fugir da sua cidade, ficar em outra cidade porque tinha perseguição. Depois ele volta e, infelizmente, muitos falsos pastores vão dizer que ele era rico porque ele era carpinteiro e não mexia só com madeira e tudo mais, mas era trabalho braçal, trabalho simples, entre aspas. Além disso, alguns historiadores vão dizer que no meio da vida de Jesus o próprio pai falece, porque quando lá nas bodas de Caná da Galileia, a gente não vê mais a figura de pai de Jesus e Maria procura Jesus como mais velho para que ele possa, então, ajeitar as coisas, ajeitar. Ele tinha que cuidar da sua família e ele teve irmãos, você sabe disso, meio-irmãos. Um deles, Tiago, que escreveu um dos textos, e pela ironia ele tinha um irmão chamado Judas também, olha só. Ele serviu e no final da vida dele, ele pega os apóstolos e alguém como Pedro, gente boa Pedro, andava armado, só para você ter uma ideia. Pedro, quando Jesus falava com ele, falava que Jesus era mentiroso. Pedro, você vai me trair hoje, só se for os outros. Eu não, porque os outros são fracos. Eu, Pedro, sabe qual é o meu nome? Rocha. Não vou trair o Senhor. Mesmo assim, ele lava os pés de Pedro e Pedro fala para ele: nunca você vai fazer isso. E Jesus fala para ele: se eu não fizer isso, é simples, Pedro, você não tem parte comigo, só isso. E aí Pedro fala: então lava a cabeça também, então lava todo o corpo. Parece com a gente, né, Pedro? Ele tem uma vida humilde e ele se torna o maior líder que a história jamais terá. Ninguém que chegue aos pés de Jesus Cristo.
E é esse tipo de liderança que ele quer que a gente faça. Mas as nossas igrejas estão ensinando uma liderança diferente. Então, o próprio Jesus, ele coloca no final, no 45, o Filho do Homem, aquele que merecia toda a honra e toda a glória, ele veio para servir. Está aí no versículo 45. Mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Por isso que ser líder para nós, um projeto de liderança é trabalho. Um exemplo disso para que você possa entender. O nosso maior objetivo como cristãos não é ter a glória para nós, mas é colocar a glória para Deus. Eu sei que você fala isso. Eu sei que se você é reformado, você usa só lhe deu glória. E às vezes faz isso de forma errada. Você acaba de mostrar todo o seu currículo. Eu sou doutor em semiótica, sou sei lá o que, e no final você fala, só lhe deu glória. Você usou errado esse só lhe deu glória aí. Você está querendo glória, só lhe deu glória para você. Tudo o que a gente faz é para dar glória para o nosso Deus, de forma intencional. Para que a gente possa entender um pouquinho mais. Imagine que você é um servo, vamos colocar da época da Inglaterra, para todo mundo se achar assim, tá? Agora num lugar chique. E você é alguém que comanda a cozinha. Então você está ali comandando a cozinha junto com outros servos, direcionando tudo aquilo que vai ser feito. No final do jantar, você vai na porta e você escuta alguém dizer para aquele que é o seu dono, entre aspas, que jantar maravilhoso, que jantar lindo, estava tudo impecável. Você deveria se sentir feliz com isso, porque a sua função é que as outras pessoas possam olhar para aquilo que você trabalha, para quem você trabalha e achar que o serviço foi muito bem feito. Só que hoje em dia falar isso, até mesmo dentro da igreja, está fora de moda. Os trabalhos que a gente faz, será que a gente está pensando no final que Deus vai ser glorificado ou que nós seremos glorificados? Na sua família, na sua igreja, na sua UMP, como que tem sido a liderança? Pode passar o próximo texto, já caminhando, que eu não quero ficar muito tempo. Gálatas 5,13 diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Quem diz isso é simplesmente Paulo. Quem era Paulo? Fala para mim o currículo dele aí. Sei que é bom de teologia. Primeiro, a nacionalidade dele, que era dupla. Romano e, vamos colocar, fariseu. Quem era fariseu na época de Jesus? Top, não era? Fariseu é aquele que andava mais bonitão, aquela roupa preta, eu gosto de preto, roupa preta bonita, e ele era romano, ou seja, ele era o top em todos os quesitos. Se fosse dentro do judaísmo, ele era o melhor. Se fosse dentro da sociedade, ele era romano. É tanto que quando ele apanha e ele chega para o guarda e fala que é romano, o que o guarda quer fazer? Se matar. Porque ele era alguém que não merecia tomar chicotadas, ele era romano. Quantos idiomas Paulo falava? 6? Alguém falou 6, aí exagerou. 3, ufa. 3, numa época em que muitas pessoas eram analfabetas, muitas pessoas só sabiam falar ali no seu contexto, na sua tribo. Paulo falava 3 idiomas, é tanto que quando ele está discutindo, se eu não me engano, na cidade de Filipos ou Éfeso, ele muda o idioma e as pessoas se assustam. Como assim? Você sabe falar o nosso idioma também? Ou seja, Paulo não é alguém que se tivesse um Instagram hoje, seria super famosão. E olha o que ele diz ali. Irmãos, liberdade e tudo mais, legal. Sejam servos um dos outros, porque ele era. Hoje em dia, quando você olha o Novo Testamento, a maioria das cartas que nós temos ali, e uma que a gente debate se é ou não é, são cartas de Paulo. Alguém que tinha toda a qualidade para bater no peito e falar, você sabe com quem você está falando? E pelo amor do Evangelho, preferiu servir. Quantas vezes Paulo apanhou pelo amor do Evangelho? Muitas. Todas as vezes que Paulo entrava no barco, afundava. Se você estivesse com Paulo, você falava, vai nesse que eu vou no próximo. Porque sempre o barco afundava. E mesmo assim,
Mesmo assim, ele fala, seja servo um dos outros. Paulo é tão servo que ele apanha numa cidade. Ele simplesmente limpa, se passa um pouquinho, ele volta na mesma cidade que bateram nele pregando o evangelho. Próximo texto. 1 Coríntios 11. Paulo diz, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Aqui você pode pensar, que arrogante. Agora ele não foi arrogante. Não, irmãos. Alguém que está imitando Cristo pode falar assim, olha, eu estou tentando imitar Jesus, então vamos tentar junto? Me imita, porque eu também estou tentando imitar. Sabe qual que é o problema para nós hoje em dia, que nós queremos ser líderes? Se a pessoa te imitasse, vai ser mais parecida com Jesus ou não? Se alguém hoje falar assim para você, a partir de hoje eu quero imitar você durante uma semana, tudo que você fizer eu vou fazer. No final da semana, ela vai estar mais próximo de Cristo ou vai estar um desviado nas drogas? Onde que será que essa pessoa está? Isso era algo que todos os cristãos deveriam fazer. Quero ser líder, estou tentando liderar, estou fazendo o meu melhor. Me imita, porque eu estou tentando imitar Jesus. Então, juntos nós seremos servos. Mas a gente, infelizmente, não faz isso. E, por fim, algumas aplicações para a gente conversar e finalizar. Aplicações práticas, porque eu não quero que você saia daqui irmãos, me perdoem porque eu resumi pós-modernidade e eu resumi liderança para caber no tempo. A gente poderia conversar muito mais sobre pós-modernidade e muito mais sobre liderança, mas eu não quero que você durma na minha palestra. Primeira coisa, fuja das vozes pós-modernas e da autoajuda. Você não foi chamado para influenciar pessoas buscando dinheiro, fama e poder. Isso é algo que a nossa sociedade diz, que para você ser relevante, você tem que ser influencer. E muitos de nós estamos perdendo a nossa saúde mental por causa disso. Muitos estão buscando a fama através das suas redes sociais e quando não conseguem, entram em depressão, estresse, crise de ansiedade, porque nós achamos que através das redes sociais agora todos devem ser influenciadores e as pessoas devem simplesmente nos adorar. Por quê? Porque nós somos nós, então nós merecemos. Os outros não merecem ser seguidos, mas você, mas eu, nós sim merecemos. Além disso, tome muito cuidado com a autoajuda, muito cuidado. E hoje em dia nós temos não só a autoajuda secular, mas nós temos a autoajuda gospel, que é para piorar. Por que piorar? Porque o evangelho já fala, se você for tentar se ajudar, vai dar errado. Se você é um presbiteriano bom aí, se você fosse tentar conquistar a sua salvação, o que daria? Eu falo por mim. Se Deus deixasse na minha mão assim, Gessner, se salva, aí eu já ia sentar e chorar. Eu ia falar, não dá não. Não tem condições. Porque para eu conseguir me salvar, eu teria que fazer mais boas obras do que más obras, e depois eu descubro que as boas obras não valem de nada, porque eu fiz só para conquistar as coisas, eu sou quase um espírita. E aí eu pego e começo a fazer várias coisas e eu descubro que eu não consigo me salvar. Mas a autoajuda, ela vai dizer o contrário. E hoje em dia, quando você vai na livraria e começa a procurar títulos, os títulos, eles são influenciados por quem? Pelo cristianismo. Então você vai ver, por exemplo, no metrô, esses dias eu estava no metrô, apareceu uma propaganda, dizia assim, profetize, faça uma aposta, bet, sei lá o que, sei lá o que. Já viu isso? Vocês estão dando risada, isso é do demônio essa coisa. Eles usam uma palavra cristianizada, profetizar, uma palavra que é mais utilizada pelos pentecostais e neopentecostais. E eles colocam isso numa propaganda de aposta. Você acha que foi sem querer que fizeram isso? Ou porque eles sabem que as pessoas estão cristianizadas e quando olha lá, falam, é mesmo, vou profetizar hoje. No Corinthians, vou profetizar no meu time que está ali. Quando você vai numa livraria, quando você entra, os títulos de autoajuda são títulos que são cristianizados, porque eles estão tentando preencher um vazio dentro da alma do homem. Só que esse vazio não pode ser preenchido por você mesmo. Não adianta você ler diversos livros de autoajuda achando que você tem condições de resolver o seu problema, o seu maior problema, que é o pecado, que precisa ser resolvido somente por Cristo. Então, fuja disso.
Fuja da pós-modernidade. Seja contra a cultura. O cristianismo sempre foi contra a cultura. Se você vê que você está andando muito junto com a cultura, para um pouquinho e observa quais são as coisas que você está fazendo, porque provavelmente você está indo contra o evangelho. Provavelmente você está indo contra o evangelho. E a cultura pós-moderna, ela está caindo cada vez mais. Basta você ver os justiceiros sociais. Justiceiros sociais são pessoas que não têm opinião própria, mas eles vão defender a pauta do momento. E isso é algo pós-moderno. Cadê as pessoas do Black Lives Matter? Vocês lembram disso? Vidas negras importam? Todo mundo postava, vidas negras importam, não consigo respirar, e colocam lá diversas pessoas nesse protesto. Gente, protestar contra a escravidão é algo que o cristianismo está acostumado a fazer há muito tempo. Basta você ver o William Wilberforce. Há muito tempo o cristianismo é contra a escravidão, muito tempo. Só que essas pessoas, elas fazem por pautas, porque elas querem a fama, elas querem mostrar que elas são alguém importantes, que elas estão. De repente o Black Lives Matter sai de moda, começa a entrar LGBTQ+, H, A, B, C, D, E, F, G. Aí você pega e essas pessoas vão lá e falam, agora essa é a minha bandeira. Daqui a pouco isso cai, e elas esperam outra bandeira para que elas possam levantar. Isso é pós-moderno. Não importa a pauta, só importa que você seja alguém que pareça bem para as pessoas. Por isso que eu conheço algumas pessoas que são a favor do aborto e contra o maltrato dos animais. É uma incoerência gigantesca. É uma incoerência gigantesca. Porque, na verdade, elas estão seguindo pautas de outras pessoas e elas não conseguem pensar por si próprias. Vou dar um exemplo para você. Essa semana eu estava no doutorado e uma menina do doutorado levantou a mão e falou o seguinte. Eu queria dizer para você, era um amigo meu que estava apresentando. Queria dizer para você que você acabou de cometer um crime. Você foi preconceituoso. E aí a gente parou, porque até então... Peraí, como assim? Você acabou de dizer que a razão é algo dado aos homens. Isso é um crime contra os animais, que também têm razão. Vocês estão dando risada? É um doutorado, não é cursinho. Não, o Senac é bom. A gente ficou, como assim? Ela falou, já tem artigo científico, porque eles querem argumentar de forma inteligente. Já tem artigo científico que prova que as baleias pensam. Então, quando você diz que as baleias não têm razão, é um preconceito. E para explicar para ela que ela estava errada, vocês pensam que foi fácil? Foi super difícil explicar para ela. E ela disse assim, o João de Barro constrói uma casa, você acha que ele não pensa fazendo isso? E aí a gente teve que explicar que ele é programado. Que o João de Barro, ele faz aquela casa sempre, ele nunca vai fazer um apartamento. Você nunca vai entrar na casa do João de Barro e ele fala, ó, espaço gourmet que eu fiz aqui, ó. Que agora é a tendência aqui na Zona Leste. Você nunca vai ver um cachorro escrevendo uma poesia. Eles não têm razão. E hoje em dia você tem que explicar o óbvio para as pessoas que estão na faculdade fazendo doutorado. Espero que reprove. Segundo, e não foi uma piada. Segundo, o conceito bíblico de liderança está em completa oposição com o conceito de nossos dias. Não adianta você trazer coach para a igreja para falar sobre liderança. Vai ser totalmente oposto ao que a Bíblia ensina. Não adianta você pegar coaches que no mundo gospel, que estão tentando mesclar os dois. Ou a gente segue a palavra de Deus, ou a gente segue as vozes dos nossos dias. Mas se você é um líder cristão, a única voz que você deve ouvir é a palavra de Deus. Caso contrário, você às vezes pode estar em completa oposição à Bíblia e trazendo modismos para dentro da igreja sem saber disso. E achando que esses modismos vão salvar a igreja. Quando a única coisa que salva a igreja é a pregação do Evangelho. Terceiro, tome coragem para liderar naquilo que Deus te chamou e vocacionou. Porque você pode estar pensando, eu não sou líder. Irmãos, todos nós somos líderes em algum sentido. Se você é homem casado, você é líder dentro da sua casa. Se você não é, Deus te manda, ordena que você leia, aprenda a ser líder e vá liderar. Se você é uma mulher, você não está liderando os seus filhos, você não está liderando muitas vezes ensinando outras mulheres, porque às vezes a mulher pensa o seguinte, a igreja ela está me menosprezando. A própria palavra vai dizer que as mais velhas ensinem as mais novas o caminho que elas devem andar. Hoje na nossa igreja a gente teve um encontro de mulheres ensinando
como que uma mulher deve ser feminina de acordo com a Bíblia. E quem estava falando, outras mulheres que já têm uma capacidade, até mesmo teológica, para falar sobre isso. Não é pastorado feminino, é liderança da SAF, liderança de outros grupos que podem auxiliar as mais jovens no seu lar. Deus te chama para liderar a família, Deus te chama para liderar na igreja. Se Ele te colocou num cargo de liderança, faça esse cargo. Pare de ser eleito somente para você ter nome. O que me deixa mais nervoso, e não é indireta para ninguém daqui, fique tranquilo vocês que estão aqui. Mas o que me deixa mais nervoso é eu chegar em algum lugar e a pessoa falar para mim: oi, tudo bem, pastor? Eu sou o presidente da UMP daqui. E eu falo: prazer. E a pessoa fica esperando que eu faça mais alguma coisa. Tipo, ah, nossa, o presidente da UMP. Como eu não conhecia o presidente da UMP? Dessa igreja maravilhosa que fica no fundão de algum lugar. Você entende? Muitos de nós pegamos um cargo e nós queremos que aquele cargo mostre quem nós somos. Irmãos, é tão bom quando você não precisa do cargo para trabalhar, quando você não precisa do cargo para liderar, mas se Deus te deu o cargo, faça o melhor e não fique se achando com aquilo. É tão ruim quando um seminarista acaba de se formar e ele diz: a partir de hoje eu só quero que me chame de reverendo. Não aceito nada abaixo disso. Ele não entendeu o que é servir. Não entendeu o que é servir. Por isso que quando você me encontrar na rua, não precisa falar reverendo. Não precisa. Às vezes eu encontrei uma irmã que falou Gessner. Oi, Gessner, tudo bem? Ah, me perdoa, pastor Gessner. Eu falo: não, irmã, Gessner é meu nome mesmo. Não precisa pedir perdão por falar o meu nome, que já é estranho demais. Temos que ter mais humildade, servir mais, apesar dos títulos. Liderar naquilo que Deus nos chamou. E por fim, para que você me convide outra vez e não fique dormindo, que Deus tenha misericórdia da sua igreja e levante mais líderes que são servos para o bem do seu povo. Mais humildade a gente precisa e mais trabalho. Se você sente o desejo de trabalhar, que já é uma dica para você, não espere que te dê o cargo. Trabalhe, irmão. Trabalhe. Trabalhe da melhor forma possível. O cargo, ele é só algo que pode às vezes ser um reconhecimento pelo seu trabalho, mas faça isso antes mesmo de tê-lo. Para fechar, uma vez numa igreja que eu pastoreava, tinha um futuro missionário. E deixa eu falar só um adendo aqui sobre isso. Às vezes a pessoa me adiciona e está lá assim: futuro pastor. Então você não é nada. Por que a gente coloca futuro? Porque a gente está querendo colocar isso na nossa identidade. Futuro, sei lá o quê. Tenha calma na sua vida. Eu sei que um dia vai chegar. Eu só falo isso porque às vezes eu adiciono, tá lá assim, e eu adicionei nesses dias: futuro psicólogo, futuro filósofo, futuro pastor, futuro, sei lá. Eu falei: não é nada. Não é nada disso aqui. E aí eu até esqueci o que eu estava falando, para você ter uma ideia. Serviço. Uma vez um jovem queria ser missionário na igreja, e ele foi lá na frente da igreja e falou assim: um pastor fez isso. E o pastor fez de coração bondoso, tá? Não foi algo que ele fez de coração ruim, não. Ele falou: quem aqui hoje sente o chamado missionário? Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Eu sei que muitas vezes na presbiteriana a gente não faz isso. A gente não gosta de fazer isso, de chamar ninguém na frente para orar. Eu sei disso. Mas esse pastor, ele quis fazer isso, e um dos jovens levantou a mão e foi, achando que ele era missionário. E no dia todo mundo ficou feliz e eu era seminarista. Eu fiquei feliz, eu olhei e falei assim: eu não vejo nada disso nele, mas ele levantou a mão, vamos começar a trabalhar para isso. E passou um mês, eu chamei ele, falei assim: vou fazer um trabalho de evangelismo, você vai me ajudar, porque você é o futuro missionário dessa igreja. Aí ele falou assim: não, pastor, meu chamado é para a Europa. Isso aconteceu comigo, tá? Não foi alguém que contou. Na hora Satanás quis se apoderar de mim, mas não conseguiu. Porque eu falei: como? Aí ele falou: o meu chamado é para a Europa, eu não faço evangelismo no bairro. Graças a Deus hoje não é nada como ele não era naquela época. Ou seja, se Deus está te chamando, irmão, não espera. Comece a liderar a partir de hoje na sua igreja local, comece a trabalhar, comece a fazer o melhor que você puder, independente do cargo. Se um dia Deus te honrar com cargo, glória a Deus por isso, vai ser um reconhecimento pelo seu trabalho. Se Deus nunca te honrar com cargo, continue trabalhando, porque é mais importante você servir do que ser visto. Apocalipse diz que tudo aquilo que nós fizermos para a honra e glória de Deus, nós receberemos o pagamento lá no final.
É chamado de galardão, a gente não tem a mínima ideia, nenhum teólogo sabe o que é galardão. A gente não sabe o que é, mas sabe que aquilo que a gente faz para a honra e glória de Deus, Deus nos dará o justo pagamento. Mas aquilo que você faz para ser visto, o próprio Jesus critica os fariseus, dizendo que o pagamento já foi recebido. Se você está liderando para que as pessoas te aplaudam, saiba que no juízo final você não vai ter nada. Mas se você está fazendo para a honra e glória de Deus, ajunte tesouros no céu. Lá ladrão nenhum vai roubar. Lá sim, o reconhecimento virá através das suas obras feitas para Cristo. Tinha muita mais coisa para falar, mas vamos terminar aqui. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado porque hoje nós conseguimos pensar um pouco sobre liderança, sobre pós-modernidade, sobre os problemas, Deus, que a nossa sociedade tem enfrentado. Nos ajude, Pai, nos ajude. Muitas vezes somos influenciados pelo nosso redor, nós somos influenciados pela cultura e nós não percebemos isso. De repente, diversos métodos estão sendo implantados nas igrejas, nas UMPs locais, até mesmo no sínodo. E nós, Deus, não nos atentamos que estamos buscando a fama, estamos buscando o reconhecimento, estamos buscando tudo aquilo que a sociedade também busca e não consegue atingir. Nós temos visto, Deus, tantos jovens quebrados, tantos jovens, Deus, que não conseguem ser reconhecidos em depressão, com crises de ansiedade, que não querem mais sair de suas casas, porque quando eles olham para os influencers, a vida deles, ó Pai, é bem diferente da nossa. E nós começamos a nos comparar cada vez mais. E isso tem feito um estrago grande na nossa sociedade e também dentro da nossa igreja. Por isso nos ajude, Deus, dando humildade, para que possamos servir, mesmo que ninguém nos aplauda. Para que possamos liderar, Deus, mesmo que às vezes em meio a críticas, mesmo que às vezes sem ninguém nos aplaudir, mas que possamos, dentro das nossas igrejas, dentro das nossas UMPs, sermos servos. Servir, Deus, aqueles jovens que estão chegando. Tirar, Deus, os grupinhos fechados e fazer com que eles se sintam bem acolhidos no nosso meio. Servir, Deus, as UMPs que estão começando, que muitas vezes só tem 1 ou 2 jovens e nós esquecemos deles. Servir, Deus, aquelas igrejas aonde muitas vezes nós esquecemos e elas estão passando por grandes dificuldades e os jovens poderiam ajudá-las. Deus, transforma o nosso coração, tira a pós-modernidade, tira a autoajuda e coloca o teu evangelho para que a igreja faça a diferença no nosso país. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus continue te abençoando, Gessner. Convidar aqui agora o nosso trio. Era um dueto, agora é um trio. Então, estamos aumentando. Hino 382, Mocidade Presbiteriana. Teste. A igreja pode se colocar de pé.
Somos jovens no mundo velho, a pregar novos ideais do mesmo evangelho que pregaram nossos pais. O mundo muda, mas Cristo não importa que preguemos a salvação. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que a solução de tudo estar na cruz. Nossas mãos estarão unidas, combatendo a escravidão de preciosas vidas. Sem Jesus, sem direção, não temeremos o tentador. Clamemos pelo sangue libertador. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Juventude cristã avante, empunhando o pendão real, com fé no comandante, venceremos todo o mal. Ser testemunha, disse o Senhor. Falemos sempre de Jesus, sem temor. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está Na cruz. Amém. Muito obrigado, pastor. Nossa dupla Chá Revelação também, muito obrigado. Podem assentar. Convidar aqui novamente o pastor para fazer a oração final e impetrar a bênção. E depois nós recitaremos o moto e tiraremos a foto. Vamos lá, irmãos. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso, misericordioso, gracioso, fiel, apesar de nós mesmos, apesar das nossas imperfeições, apesar do nosso pecado, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, por aquilo que o Senhor trouxe para os nossos corações hoje, através do teu servo Gessner. Que essas palavras fiquem gravadas em nós, em nossa mente, para que de fato possamos fazer a diferença e ser cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, que nos ensinou que ser líder não é ser influenciador, mas é ser servo. Que de fato possamos ser assim, Senhor, cada vez mais servos uns dos outros, para que possamos influenciar de fato o mundo dessa forma, para que as pessoas possam olhar para nós e serem servas uns das outras. Nós oramos em nome dele, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso modelo maior de liderança. Amém. Receba a bênção. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um aqui presente e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra até a volta do Senhor. Amém.